Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula desse nosso terceiro bimestrão. Tranquilo? Vamos lá então. Como vocês já viram aqui nessa imagem, a gente vai começar a falar agora sobre os anfíbios. Okay? O nome é classe anfíbia, então o nome está aí latinizado, mas o mais importante é vocês, enfim, entenderem o que significa o nome. Tá? Anfíbios é o nome em português. Anfi quer dizer que é dois, e bios quer dizer que é vida. Por quê? Porque esses animais, eles são aquáticos quando são na forma de larva e adultos, eles são terrestres. Por isso que está dizendo ali uma anfi, uma vida dupla, tanto na água quanto terrestre. Tem que ter cuidado, porque isso não quer dizer que um anfíbio adulto não fique na água. Porque isso quer dizer que ele tem a capacidade de ficar nos dois, certo? Então, a gente diz que numa sequência evolutiva, como a gente veio estudando os peixes, e os peixes eram exclusivamente aquáticos, mas a gente viu aí que tem algumas adaptações, dos quais alguns conseguem resistir às características fora da água, não de fato explorar o ambiente terrestre. A gente diz que os anfíbios foram os primeiros a explorar o ambiente terrestre. Okay? Mas tem que ter cuidado porque eles não foram bons exploradores, não foram exploradores eficientes. A gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouco. Então, tudo que a gente vê, o que você tem que botar na sua cabeça? Tudo que a gente for começar a ver a partir de agora, você tem que botar na sua cabeça um nome. Adaptação. A gente vai ver um monte de características de anfíbios. Cada uma delas tem as suas vantagens evolutivas, ok? Cada uma dessas vantagens evolutivas, vocês vão ver que algumas são semelhantes ao que tem em peixes e outras são bastante diferentes. Por quê? Aquilo tudo que for bastante diferente são características relacionadas a uma sobrevivência mais eficiente fora da água. E aí você tem que pensar, o que eu tenho que resistir? Qual é o tipo de adaptação que eu necessito para um ambiente fora da água? E é isso que você tem que começar a pensar. Então vamos ver. Primeiro, a gente tem que falar que os anfíbios eles vão começar a desenvolver uma respiração pulmonar e cutânea. A questão da respiração pulmonar é bem semelhante à nossa, mas o pulmão do anfíbio ele é primitivo, ele não é um pulmão tão eficiente. Por isso, esses animais eles também respiram pela pele. Então a pele deles é uma pele muito fina, diferente da nossa, que é uma pele mais grossa, ou seja, a pele deles tem bem menos queratina do que as dos mamíferos. E vocês vão ver também lá dos répteis e das aves. Então, os anfíbios eles têm essa pele muito fina, justamente porque se fosse muito queratinizada, a troca de gases seria dificultada. E quando ele está na forma aquática, a respiração é branquial. Por quê? Porque se ele está na água, lembra qual é o tipo de especialização de respiração para que haja uma absorção do oxigênio dissolvido na água. Tem que ter respiração branquial. Então, aqui é uma adaptação para a obtenção de nutrientes. Se eu estou na água, tem que ser branquial. Se eu estou fora da água, mais eficiente é pulmonar. Nesse caso, como o pulmão deles também é muito primitivo, eles têm um suporte de respiração pela pele. Uma segunda característica, eles têm uma secreção mucosa na pele, justamente para que essa pele ela fique hidratada. Por quê? Se eu estou num ambiente aquático, você concorda comigo que essa água ela já vai estar, a própria água ali do ambiente vai estar hidratando a pele, né? Vai estar ali mantendo a pele bem úmida constantemente. Se eu vou para um ambiente fora da água, eu vou ficar mais exposto à luz solar. Então essa luz solar vai estar trazendo aí uma determinada quantidade de calor, de energia, que vai fazer evaporar muito facilmente as moléculas na minha pele, que estão ali a molécula de água na minha pele. Se eu tenho uma pele
que eu preciso respirar, eu preciso fazer com que a troca gasosa ela seja mais eficiente, e ela só vai ser mais eficiente se ela estiver úmida. Então, por exemplo, o seu pulmão ele também é um órgão úmido. É porque você não está vendo. Mas ele também tem ali toda uma característica de que nas regiões onde está ocorrendo a troca gasosa, o seu pulmão ele tem que estar úmido. Ele não é uma coisa seca. Porque se ele fosse algo muito seco, dificultaria também as trocas gasosas. Essas trocas gasosas elas são facilitadas por substâncias que deixam o ambiente ali, a estrutura, a superfície da estrutura úmida. Então, como nos anfíbios eles têm essa respiração cutânea para auxiliar a respiração pulmonar, a pele deles tem que ficar úmida. E uma das formas com as quais eles mantêm essa umidade de forma mais eficiente é fazendo uma secreção mucosa. É claro que não é só a secreção mucosa, tem outras características que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Eles têm uma reprodução externa, e aqui é bem semelhante ao que a gente viu lá em peixes. Então essa reprodução externa é aquela forma, vamos jogar o gameta fora, no meio ambiente, o macho joga lá, a fêmea joga, e os gametas vão se encontrar na água. Então isso aqui faz com que o ovo seja independente da mãe. A mãe não precisa gastar energia para sustentar esse ovo dentro do corpo dela, para ficar alimentando ela, como é, por exemplo, dos mamíferos ali, que ficam sempre dentro do corpo. Então a mãe, ela tem um grande gasto de energia antes para poder fazer a cópula, para poder fazer o ovo, mas depois disso ela não vai ter um grande gasto de energia. O gasto de energia ele vai se dar a nível de proteção contra predadores, proteção contra outros fatores. Patas e membros locomotores. Então, perceba, patas e membros não teria muito sentido se fosse um animal exclusivamente aquático. Então eu preciso, para o ambiente terrestre, eu preciso ter formas de locomoção diferentes. Que formas são essas? Através de patas e membros. Só que tem que ter cuidado, porque a natureza ela tem uma grande diversidade e quando a gente trabalha com biologia, já falei com vocês várias vezes, a gente sempre vê uma exceção. Então a gente vai ver que tem um grupo de anfíbios que eles não têm patas. Tá? Então eles não têm membros. Um desenvolvimento indireto, ou seja, uma metamorfose. A larva, a gente viu isso nas insetos, a larva é bem diferente do adulto, ele vai se transformar ao longo da vida. Então o girino, que está no ambiente aquático, ele tem adaptações para viver no ambiente aquático. Conforme ele for crescendo, ele vai sofrer uma metamorfose, as quais muitas coisas do corpo dele vão ser alteradas para ter adaptações ao ambiente terrestre. A excreção também. Se eu estou num ambiente aquático, é mais vantajoso a gente estar produzindo ali a amônia, tá? Principalmente quando é um ambiente aquático dulcícola, de água doce, certo? Então, qual é a grande questão aqui? A amônia, a gente vai ver isso mais especificamente no quarto bimestre, mas a amônia ela é uma excreta muito tóxica, muito tóxica. Então, eu não consigo armazenar isso muito tempo no meu corpo. Para que eu possa jogar isso para fora, eu preciso diluir ela na água. Então, eu tenho que ficar ali diluindo com grandes frequência. Como o organismo ele está na água, ele consegue fazer essa excreção mais facilmente, porque ele tem uma grande quantidade de água próximo dele. Então ele consegue fazer essa excreção a todo momento. Os organismos que estão fora da água, que não estão com uma grande proporção de água, para que eles possam absorver e fazer essa excreção constante, eles têm então que armazenar essa excreta por mais tempo. Então você tem um toma lá da cá aqui. Para eu poder armazenar isso, eu vou ter que transformar essa amônia ela tem que ser transformada em algo que é menos tóxico, que no caso é a ureia. Então essa ureia, por ser menos tóxica, eu consigo armazenar mais tempo. E aí eu também preciso de menos água para esse armazenamento. E aí o que acaba acontecendo?
o que acaba acontecendo é o seguinte: para eu transformar a amônia em ureia, eu vou ter que gastar energia. Então, como você tem que pensar, qual é o organismo desses dois aqui que a gente está comparando, larva e adulto, qual deles você acha que consegue obter mais energia, ou seja, mais alimento, mais oxigênio, para poder fazer essa transformação e necessite de fato esse acúmulo? É o adulto. Então, você tem essa mudança desse padrão aí de excreção da fase larval para a fase adulta. E aí, quando a gente vê isso num gráfico, por exemplo aqui, a gente vai começar a analisar o seguinte. Eu vou ver aqui, ó, aqui seria o eixo X, não pode esquecer isso, aqui seria o eixo Y. Então você começa analisando o eixo X. O que quer dizer para a gente esse gráfico? Esse gráfico está falando sobre os produtos nitrogenados excretados numa temperatura de 25 graus Celsius durante os vários estágios de desenvolvimento de girinos de Hanna Castebiano. Então, ele está falando aqui sobre esse padrão de excreção aí dessa espécie de rã. Então, aqui no eixo X, ele está querendo dizer aqui, ó, essa imagenzinha aqui, ela está se referindo a um girino, e aí é o tempo de vida dele, até ele virar um sapo. Tá? Então, o eixo X está falando sobre tempo de vida e metamorfose, as diferenciações. E o eixo Y está falando sobre os produtos nitrogenados, e aqui ele está dando o G, é a concentração, tá? Por grama por dia, certo? Então ele está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer que você tem uma excreta aqui, que é a curva 1, okay, essa daqui, e a curva 2. E agora você tem que analisar o que está acontecendo com essas duas curvas. Entenderam? Primeiro você bate o olho no gráfico e identifica os elementos. Agora vamos tentar entender o que está acontecendo nessas curvas. Ele está querendo dizer o seguinte, a curva 1, quando o organismo está girindo, ele está bem baixa, a concentração é bem baixa, e aí, nesse momento aqui da vida, ó, ele começa a ter essa mudança que vai aumentando, aí se mantém constante um tempinho, depois muda mais um pouquinho, depois aumenta mais um pouquinho de nada. Então é algo que antes, no começo da vida, estava baixo, tá? Estava próximo a zero, aqui. E vamos resolver isso aqui. Então estava próximo a zero. E aí ele foi mudando, foi aumentando, ficou mais de 200 ali microgramas por grama por dia, ok? Já o composto 2 foi diminuir, começou grande ao longo da vida, né, no começo da vida, e aí ele foi diminuindo ao longo da vida, tá? Foi diminuindo, até ficar ali a próxima 40, 50 microgramas por grama por dia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele já está te dando a legenda. Isso aqui eu tirei de um exercício. No exercício não tem essa legenda. Estou trazendo a legenda que é para você entender. A curva 1 se refere à ureia. Tá? A ureia. Por quê? A ureia é aquela excreta mais relacionada com quem está em ambiente terrestre. Ok? Que nesse caso aqui está relacionada à necessidade de água. Não tem uma necessidade tão grande de água quanto a amônia, por isso também ele consegue armazenar por mais tempo. Até porque a ureia também é menos tóxica. E a curva 2 é a amônia, do qual, quando esse organismo era jovem, e ele estava na água, então ele tinha essa amônia que era muito tóxica, e ele conseguia excretar isso com muita facilidade, com bastante quantidade de água, e conforme ele foi sofrendo as metamorfoses para a vida adulta, e esse composto foi diminuindo a sua concentração ali no sangue. Ok? Professor, mas aí ele não para de excretar amônia? Não, ele não para. A gente também, nós somos organismos que também excretamos ureia, mas a gente também excreta amônia, só que é bem menor do que a deles ali. Então, essas excretas, elas não param de ser produzidas. A diferença é que elas vão para uma concentração tão baixa que não causa um efeito negativo. Então, os anfíbios, eles são organismos extremamente dependentes da água para a reprodução. Por isso
isso que a gente diz que eles não são bons exploradores terrestres, porque eles são muito dependentes da água, principalmente para a reprodução. Mas não é só por causa da reprodução. Okay? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira característica é que o ovo do anfíbio ele não tem casca, igual ao do peixe. Então, eu trouxe aqui essa imagem para você ver como é que é o ovo. É um ovo transparente, porque ele não tem casca. Ele tem uma membrana protetora, mas ele não tem uma casca. A casca é uma substância mais rígida que traz algumas outras proteções, das quais a gente vai falar mais especificamente a partir de répteis, na semana que vem. Então, esse ovo sem casca, ele não impede a desidratação. O que acontece? Se um organismo anfíbio colocasse esse ovo fora da água, o ovo ia desidratar muito rápido e o embrião não ia conseguir se desenvolver, ele ia morrer desidratado. Por isso, esse ovo ele tem que ser colocado dentro da água. Além disso, você tem que lembrar da reprodução externa. A reprodução externa é um encontro do gameta fora do corpo. Se eu estou num ambiente terrestre que não está na água, como é que esse gameta vai chegar no outro? Seria voando, né? Mas não existe gameta que voa, tá? Assim, não tem gameta que bate asa. A gente viu lá na planta, a planta tem estruturas das quais ela libera isso no ar e vai ali pelo ar, só que é uma estrutura bem pequenininha, bem leve, e vai assim, no acaso. Como são organismos dos quais precisam ter uma relação, um encontro, isso não ocorre com anfíbios, tá? O gameta deles, eles têm que ser liberado na água. E aí, quando for liberado na água, um vai se encontrar com o outro. Por isso também, eles são dependentes da água. Eles não são bons exploradores do ambiente terrestre. Eles não conquistaram o ambiente terrestre. E aí uma outra característica, como eu já falei, a larva ela tem essa respiração branquial. Por que ela tem a respiração branquial? Porque ela nasce na água. Por que ela nasce na água? Porque a reprodução é externa. Ok? E aí isso também leva ao desenvolvimento de um ovo sem casca. Ok? Então isso aqui, estou falando de novo, reprodução externa. E outras características de anfíbios. Eles são ectotérmicos, igual os peixes, ou seja, a temperatura deles depende da temperatura do ambiente. Alguns produzem veneno. Eles têm glândulas através da pele. E aí tem que ter cuidado, porque essa glândula, através da pele, o sapo ele não injeta o veneno. Tá? Ele não tem peçonha. Ele não é um animal peçonhento. Ele é um animal venenoso. Então, o venenoso é aquele que tem o veneno em si, mas ele não injeta isso no seu predador. É mais um mecanismo de defesa e não de ataque. Ok? Então, você tem aqui um exemplo dessas glândulas, estou trazendo nesse sapo aqui. Se eu não me engano, acho que esse é o... Eu não vou estar. Esse aqui talvez seja o sapo cururu, não sei. E aí você tem essa glândula do qual ele vai liberar o veneno assim que ele for pressionado. Tá? E uma outra característica também, muito comum em anfíbios, é que a gente diz o seguinte: se você vira um anfíbio parecido com esse aqui, que tem cores muito vibrantes, você tem que pensar o seguinte: se ele tem cores muito vibrantes, ele vai chamar muita atenção de predador, não vai? Ele vai ser mais predado. Não exatamente. Por quê? Existe um padrão na natureza que a gente vê que aqueles animais anfíbios e alguns outros que têm uma coloração mais exorbitante, mais chamativa, a grande maioria deles são venenosos. Então, os predadores eles já têm essa noção também. Aquele que é mais atrativo nem sempre é mais palatável, nem sempre é o mais gostoso. Então, esses animais que têm essa coloração, esse tipo de coloração bem chamativa, ele é uma compensação, ele é compensado com uma grande quantidade de toxinas, uma grande quantidade de veneno. Então, apesar dele ser chamativo, ele também é muito perigoso porque ele tem bastante veneno. E aí tem esse meme aqui de uma princesa beijando um sapo colorido e depois morre. Tá? Então, assim, isso aqui até é legal para botar na prova, né? Então, a gente vê que esses tipos de anfíbios a gente tem que tomar mais cuidado. Isso não quer dizer que um outro anfíbio que não seja tão colorido assim não tenha veneno. Não quer dizer isso. Quer dizer que aquele que é colorido, a chance dele ter veneno é extremamente grande. Aquele que não é tão colorido, ele ainda pode ter veneno, mas nem sempre.
Uma outra característica também é ter bocas sem dentes. E esse aqui tem exceções também, tá? Então, assim, o anfíbio, quando ele morde alguma coisa, quando ele captura, ele não está mastigando, ele só está querendo trazer para dentro e empurrar ali com aquela língua extensível. Então, esses anfíbios aqui, principalmente os sapo perereque rã, eles não mastigam ele traz, engole e joga direto para dentro. E aí as enzimas digestivas é que vão fazer todo o trabalho da digestão. Uma outra característica muito importante também, mas isso a gente vai ver mais especificamente no quarto bimestre, é que esses animais, diferentes dos peixes, eles têm um coração com 3 cavidades. Os peixes tinham 2. E aí a gente chama isso de um coração tricavitário. É um nome que não é tão usado assim, mas ele existe. Então, o que é um coração com 3 cavidades? Ele tem 2 características. Ele tem a circulação dupla. O que é a circulação dupla? É que o sangue ele faz, durante seu percurso completo de ir para o pulmão e voltar para o coração, ele faz então essa passagem 2 vezes. O que quer dizer isso? Ele passa uma vez rico em gás carbônico e outra rico em oxigênio. Certo? Por quê? Você tem que pensar o seguinte, o sangue está distribuindo principalmente oxigênio e nutrientes para as células do corpo. Então, ele sai do coração, vai ser distribuído, levando sangue, oxigênio, aqui nessa setinha aqui, ó. Então a ideia é ele levar o sangue rico em oxigênio e nutrientes para as outras células do corpo, cabeça, mão, pé, enfim. Quando acontecer essa troca, assim que ele der o oxigênio para as células vão mandar o oxigênio para o sangue, ok? Na verdade, elas não vão mandar, isso acontece de uma forma natural, muito semelhante à osmose. E aí você tem que lembrar de transporte pela membrana. Então isso vai acontecer ali de uma forma natural. E aí esse gás carbônico, ele é tóxico, ele tem que ser jogado para fora. Então as células, aqui como está mostrando aqui nessa partezinha aqui de baixo aqui, ó, ali nos capilares, as células então vão fazer essa troca, vão receber oxigênio e transportar o gás carbônico para o sangue vai retornar para o coração, agora rico em gás carbônico, e esse gás carbônico ele tem que ser eliminado para fora do corpo. E aí quem faz essa eliminação são os pulmões, então isso aqui tem que ser enviado para o pulmão. Só que qual é o grande problema? Eles têm uma circulação que a gente chama de incompleta. O que é o incompleto? É que o sangue venoso com arterial, ou seja, o sangue rico em gás carbônico com o sangue rico em oxigênio, eles vão se misturar ainda ali no coração, na região que a gente chama de ventrículo, que é a região essa região de baixo. Então, perceba que o sangue ele vai ter essa mistura ali, tá? Porque quando ele retorna do pulmão para o coração, ele vai para a cavidade que a gente chama de átrio, e aí depois ele entra para o ventrículo. Quando ele faz essa entrada, ele deveria estar numa câmara separada. Eles tinham que estar numa câmara separada para que a distribuição fosse eficiente. Só que nos anfíbios, só tem um ventrículo para receber tanto o sangue arterial quanto o sangue venoso. E aí eles se misturam ali. Então, quando ele vai distribuir isso de volta para o corpo e para os pulmões, vai tudo misturado. Então, essa eficiência ela não é muito grande. Perceba, por exemplo, que vamos dizer que num ventrículo, a cada bombeamento dele, ele bombeia, sei lá, 100 mililitros de sangue. O que ele deveria ter aqui? Ele deveria ter 2 ventrículos. Um que envia 100 mililitros de sangue rico em gás carbônico para o pulmão e outro 100 mililitros rico em sangue arterial, oxigênio, para as outras células do corpo. Tinha que ter essa separação para ser mais eficiente. Só que como ele vai ter só um ventrículo, ele vai ter 100 mililitros e aí ele vai enviar tudo junto de uma vez, tá? Tudo misturado ali, gás carbônico com oxigênio. Por isso que a gente diz que essa é uma das características pelas quais esses organismos eles não têm um grande padrão corporal, assim, de tamanho e eficiência de transporte de nutrientes. E aí, quando você pensa em outras características mais morfológicas, mais estruturais mesmo, assim, a olho nu, a gente vai
ter características que são boas para a classificação dos anfíbios. Então, todas as características que a gente viu até agora são mais relacionadas à fisiologia e anatomia ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? É analisando a forma e o seu funcionamento. O que a gente vai ver agora mais aqui é mais analisando a forma, o seu funcionamento, mais a nível de classificação, o que pode diferenciar um do outro. Então, a gente vai ver que a característica principal para ser levada em consideração essa separação dos anfíbios vai ser a cauda e a pata. Tá? Então, a gente vai ter lá os anfíbios que não têm cauda, que são os anuros. Então, esse prefixo an aqui, ele é uma negação, ok? E o uro vem do grego, se não me engano, é grego-latim, não lembro agora, mas acho que é grego aurus, ou é alguma coisa assim, que é cauda, tá? Rabo. Então são os anfíbios sem cauda. Exemplos são sapos, pererecas e as rãs. A gente tem também os urodelos, que são os anfíbios que têm cauda. São salamandras e tritões. Isso aqui é uma salamandra. E a gente também tem os anfíbios, como eu falei lá no começo da aula, que são os anfíbios sem patas. Tá? São os ápodes. O A é um prefixo de negação e o pod está relacionado a membros, patas, locomotoras. Então são os sem patas, são os anfíbios sem patas. E alguns também não têm cauda. Ok? São os anfíbios que têm a menor diversidade. Okay? Então, a gente tem maior diversidade mesmo em urodelos e anuros. Os ápodes não são tão diversificados, têm poucas espécies. Que são as cecílias, também são conhecidas como as cobras cegas. Cobra cega porque parece que ele é cego. O olho dele é um olho muito primitivo. Ele é pouco eficiente, mas ele existe, tá? Ele não é cego. E aí esses organismos aqui, por exemplo, eles parecem cobras. Tá? Mas por que não pode ser confundido com a cobra? Primeiro você tem que ver a questão da pele. A pele da cobra cega, dos ápodes, ela é uma pele úmida, certo? É uma pele úmida. Dos répteis é uma pele queratinizada. Então você já começa por aí. A outra grande questão, que a gente vai ver mais na questão de répteis. A gente vai ver que a cobra, apesar dela estar se arrastando, ela... por exemplo, aqui outra questão aqui. Essa gimnosfiona aqui, que eu estou mostrando aqui, por exemplo, ela não tem cauda. Então, isso já é uma característica também. As cobras, muitas delas têm lá uma cauda e até inclusive bem diversificada, né? Então você tem um conjunto de características que você pode analisar aí e ver qual é a diferença entre eles dois. Tem a questão também da peçonha. Eu acabei de falar, anfíbio não tem peçonha. Okay? Então, os répteis, as cobras, muitas delas têm peçonhas. Nem todas têm, mas muitas têm. Então isso também é uma característica de classificação. Isso tudo aí, vocês têm que começar a pensar, é um nível classificação, adaptação também. Tá? Porque eu vou usar a peçonha como classificação, mas você tem que pensar na adaptação. Então, se um animal tem peçonha, ele caça de uma forma mais eficiente. Ele pode caçar, né, de uma forma mais eficiente. Então, agora a gente tem que pensar o seguinte. Uma das grandes importâncias dos anfíbios para a natureza é o controle de populações, principalmente populações de insetos. E isso também interfere na nossa vida. Então, vou dar um exemplo. Tem muitos trabalhos científicos mostrando que aquele acidente de Mariana, que degradou quase completamente, quase 99% do Rio Doce, e o rio é um ambiente onde você tem uma grande quantidade de organismos anfíbios, não são anfíbios, mas tem uma grande quantidade de anfíbios, e aí esses organismos eles fazem o controle populacional de insetos, e muitos desses insetos a gente viu que são transmissores de doenças. A gente tem assim um boom de febre amarela depois daquele acidente, justamente por quê? Porque como degradou o rio, e aquele rio cruzava vários estados,
a gente viu que os estados que cruzavam com o rio, que eram, sim, do qual o rio passava, eles tiveram um maior número em relação aos outros, um maior número de febre amarela. E isso foi justamente um ano depois do acidente. Então, quais são as correlações? Tá? Quais são as correlações? Você degradou o rio, você matou uma grande quantidade, você causou uma grande redução populacional de anfíbios. Os anfíbios, então, não controlavam mais as populações que eles se alimentavam, que eram os insetos, como estava uma população maior, conseguiram se propagar mais facilmente para outros ambientes, invadiram inclusive outras regiões urbanas, e aí você teve também um boom de doenças transmitidas por insetos. Então essas são as correlações. Então é muito importante o anfíbio para a natureza, porque ele vai fazendo esse controle populacional e pensa também, ele também é alimento de outros organismos. Então os organismos que dependem de uma alimentação de sapos, perereca, rã, salamandras e afins, eles também não vão ter uma grande quantidade de nutrientes, porque o principal alimento deles também não está mais disponível. Então você vai causar aí toda uma desregulação na matéria alimentar. Uma outra importância também, não tão grande, não é mais uma importância ecológica, tá? Agora mais uma importância econômica alimentícia, é que eles são bastante apreciados na culinária asiática. Então aqui é um videozinho, se vocês podem procurar aí na internet, de uma mulher aí consumindo sapos, tá? Na verdade isso aqui é rã, isso aqui é consumindo rã. Então, tem muita gente no Brasil que faz isso também? Tem também, tá? Mas não é tão comum aqui entre a gente quando comparado à galera lá da Ásia. Isso não é um problema, tá? Isso aqui é um tipo de carne, são animais, nesse caso aqui, esses aqui não tem veneno, isso aqui é uma fonte de alimento, como um frango, como uma carne bovina, tá? Só que é de uma cultura diferente, não é tão propagada quanto uma cultura de frango, carne e outros afins. E fiquem com saúde, até a próxima.